comem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Então, Cristo é tudo em todos. A nossa existência, daquele que serve a Deus e aquele que não serve, todos nós dependemos de Cristo, né? Aquele que não crê, aquele que está nas drogas, não importa a vida da pessoa, ela é viva, ela se mantém, porque Cristo lhe deu a vida, e muitas das vezes ainda está vivo, porque Cristo em sua misericórdia o mantém vivo. Então, Jesus é o pão que nos mantém vivos. Em sua palavra, em João capítulo 15, ele vai dizer que ele é a videira, né? E nós somos os ramos. Não tem como um ramo manter-se vivo se ele não estiver ligado ali à videira, né? Que para ter vida precisa dela para poder ali manter suas folhas bonitas, para poder florir e assim dar os seus frutos. Também em João capítulo 6, 14, verso 6, a palavra de Deus nos diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, não há outra pessoa que vai nos completar, tanto fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, como Jesus. Jesus, como eu falei, é tudo em todos, é Ele que nos preenche. E nós precisamos entender que para nós vivermos, resumindo tudo, nós precisamos do pão e da água. Certo? Para nós nos mantermos vivos, nós precisamos do pão e da água. Se eu não tiver o pão, eu não vivo. Se eu não tiver a água, eu não vivo. Agora, numa situação de subsistência, que nós estamos ali fraco entre a vida e a morte, a água ela vai ser o essencial, né? A gente não vai precisar tanto do pão, mas nós vamos precisar da água. Então, a água, ela é um alimento em si só, a água, ela é um alimento. Então, tanto a água quanto o pão, que representa Cristo, é o que nos mantém vivos, né? É o que nos mantém ali alicerçados no Senhor. Então, nós precisamos comer dessa carne e beber desta água. E como é que eu faço isso? Como é que eu faço para me alimentar desta carne e como é que eu faço para beber desta água? Nós vamos ver aqui no decorrer desta mensagem. E aqui nós temos, no outro slide, o tema Jesus, o pão nutridor. Qual é a finalidade do pão? Né? O pão, ele é um alimento que ele é desde a antiguidade, né? A Bíblia, lá no princípio, ela vem falando da importância do pão. A gente não vê muito falar de outros alimentos, mas o pão é um símbolo muito importante do começo até aí o fim, né? O último livro da Bíblia, que é o Apocalipse. Ele é representado como alimento. Então, o pão, ele tem a finalidade de saciar e ele tem a finalidade de nutrir, certo? Muitas das vezes, quando nós vamos numa padaria comprar um pão, esse pão que nós compramos diariamente, né? Quem compra ainda dele, vai ver que ele sai da padaria quentinho, você chega em casa, corta ele, coloca uma margarina. Por quê? Porque as pessoas gostam de comer ele quentinho. Mas para quê? Para saciar o paladar. Muitas das vezes as pessoas até sabem que ele não vai nutrir, porque o pão da padaria ele não nos nutre. Mas Jesus não, Jesus é o pão que sacia e, ao mesmo tempo, ele nos nutre, para que nós possamos ter uma vida saudável. Não basta apenas eu me saciar de um determinado alimento, eu preciso estar saciada e eu preciso também me nutrir. Então, Jesus diz que ele é o pão da vida, lá em João capítulo 6, 35. O autor, nutridor e mantenedor da eterna vida espiritual. Cristo se representa sob a símile do pão celestial. Comer sua carne e beber seu sangue significa recebê-lo como mestre enviado pelo céu. Crer nele é essencial à vida espiritual. Os que se banqueteiam da palavra nunca passam fome, nunca têm sede, nunca desejam algum bem mais elevado ou mais exaltado. Então, Jesus, ele vem nos saciar e ele vem nos nutrir. Jesus também ele é representado pelo maná. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus modificou a alimentação do povo. E ele deu o quê? Um único alimento. E esse único alimento tinha tudo que eles precisavam para ter uma vida saudável. Mas os textos bíblicos nos falam o quê? Que chegou um momento na vida deles que eles consideraram o maná como um pão vil,
E ali eles sentiram saudades do quê? Da carne, eles sentiram saudade dos melões, das cebolas, dos alhos, ou seja, do tempero e do alimento do Egito. Muitas das vezes, nós também temos considerado a palavra de Deus dessa seguinte forma, como um pão vil. Nós colocamos outras coisas no lugar da palavra de Deus. Eu vi a irmã orando ainda há pouco aí sobre jovens que estão com depressão, crianças que estão com depressão, crianças que estão com problema de autismo, hiperativismo, tantas coisas que nós vemos hoje na sociedade que está em desequilíbrio. Mas esse desequilíbrio não deve existir em nosso meio, porque Jesus, ele é o pão nutridor. Todas as faltas que o mundo tem hoje, que no caso é a depressão, é a tristeza, a falta de fé, né? Tudo isso é o resultado de uma pessoa que não tem um relacionamento com Jesus. Ou seja, não come esse pão diariamente, porque a pessoa que se alimenta diariamente da palavra de Deus, que tem uma comunhão com Deus e bebe da água da vida todos os dias, meus amados irmãos, eu quero dizer aqui para vocês algo, essa pessoa ela não vai passar por esses problemas, não, porque Jesus, ele vem saciar tudo isso. Mas quando a gente vê os nossos jovens hoje, dentro deste quadro, é algo claro de que tem alguma coisa errada. A palavra de Deus nos diz em Provérbios capítulo 22, verso 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, porque quando ela for grande, ela jamais se desviará desse caminho. Deuteronômio capítulo 6, 7 e 8 também vai falar, quando tu andares com ele pelo caminho, fala de mim. Quando ele deitar, quando ele levantar, nas ombreiras da tua casa, a minha palavra precisa ser o centro da vida desta criança, o centro da vida desse adolescente, o centro da vida do adulto e de todos nós. Por isso que nós necessitamos de Jesus, porque, como a palavra nos fala, sem ele nós não somos ninguém, nós não somos nada. O índice de suicídio, meus amados, tem crescido muito, tudo porque as pessoas têm buscado todas as fontes de alimento, menos da palavra de Deus. Tem buscado todas as formas que venham preencher, saciar o seu paladar espiritual, mental, emocional, mas não tem buscado a palavra do Senhor. Então, Jesus, ele vai ser esse pão nutridor, e se ele é o pão nutridor, se ele é o autor e mantenedor da nossa vida, nós não vamos ter necessidade de nada, meus irmãos, de nada. Nós vamos desvalorizar as coisas do mundo e valorizar as coisas celestiais, as coisas espirituais. Mas eu preciso colocar ele no lugar que ele deve ser colocado. Ele precisa ser o meu pão diário, que eu devo buscar ali todos os dias. Mateus capítulo 6, 33 nos diz isso. Buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se eu acordo pela manhã, na pressa de ir para o trabalho, porque hoje nós vivemos no mundo da pressa. Todo mundo está apressado, todo mundo está estressado, todo mundo está ocupado. Por que as pessoas não querem cargos? Por que as pessoas não querem compromisso com Deus? Porque não tem prazer em Deus, não tem prazer no maná que Ele tem nos disponibilizado. Então, se nós não temos prazer com alguém, por que eu vou querer estar com ele? Não vai fazer nenhum sentido, eu só vou querer estar perto de alguém que eu amo, de alguém que eu entendo que me ama e que cuida de mim. E não tem ninguém, meus amados irmãos, que nos ame tanto e que cuide tanto de nós, a não ser Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu por nós numa cruz do Calvário. Jesus Cristo abandonou um reino de glória. Jesus Cristo foi esbofeteado. Jesus Cristo padeceu para que nós pudéssemos hoje estar aqui nesse culto. Jesus teve que morrer lá na cruz, porque a paz que nós ainda temos hoje, nós devemos a Jesus. Então, como é que a gente pode se considerar cristãos, mas que nós não temos um relacionamento com Deus, nem com a sua palavra? Como é que nós vamos ser edificados? Como é que nós vamos compreender o sentido da vida? Então, se Cristo não é o centro, se Cristo não é o meu alimento, se Cristo não é a água na minha vida, de nada faz sentido, nada tem valor. E nós vamos lembrar também da história lá, da mulher samaritana, lá em João, capítulo 4, se não me engano, se eu estiver enganada aí, depois a gente vê, que ele fala que aquela mulher estava ali pegando daquele poço ali já com água, mas ela ia voltar novamente para beber, porque ela ia sentir sede. Mas Jesus diz que aquele que bebe
da água da vida que é ele, jamais terá sede. Então, Jesus, ele vai completar, vai preencher e vai tirar da nossa vida todo o lixo, toda a tristeza, toda a maldade, toda a depressão, tudo que não presta em nossa vida, que Satanás é que traz, porque quando eu não coloco Jesus no lugar dele, Satanás vai assumir esse lugar. Então, nós só vamos ver doença, nós só vamos ver tristeza. Então, Jesus, ele precisa, meus amados irmãos, ser o nosso pão diário, né? Então, comer sua carne e beber seu sangue significa recebê-lo como mestre enviado pelo céu. Crer nele é essencial à vida espiritual. Os que se banqueteiam, irmãos, nós somos um povo e temos um banquete. Nós não temos apenas um pãozinho ali no meio da mesa, não. Nós temos um banquete. Nós somos o povo da verdade. Em nós não deve haver nenhuma necessidade, porque nós somos o povo da verdade. Nós temos um banquete diante de nós. Nós temos a palavra. A palavra, muitas das vezes que você compra, vai na casa aberta, você compra um livro. Aliás, a Bíblia, essa Bíblia já vem com comentários bíblicos, essa Bíblia já vem com referência, tudo para que você venha entender melhor cada assunto que a palavra de Deus quer lhe ensinar. Nós temos o espírito de profecia, nós temos as meditações diárias, que é uma mais maravilhosa do que a outra. Você se apaixona, quanto mais você busca Deus, mais você se admira dele, mais você quer ele. Mas quando você não tem esse hábito de buscar a Deus nas primeiras horas da manhã, na madrugada, qual vai ser o sentido da sua vida? Qual vai ser o sentido da minha vida? Jesus é tudo em todos. Então, nós precisamos nos banquetear, porque se nós estamos passando fome, não é porque não tenho alimento, mas é porque eu escolhi não comer. E se eu não escolho comer deste pão e não escolho beber desta água, então eu estou passando fome, não é porque não tenho, é porque eu escolhi não comer. E isso vai me trazer consequências negativas. Passando aqui, não há nada mais adequado para fortalecer o intelecto do que o estudo da Bíblia. Nenhum outro livro é tão poderoso para elevar os pensamentos da vigor às faculdades do que as amplas e enobrecedoras verdades da Bíblia. Se a palavra de Deus fosse estudada como deveria ser, os homens teriam uma largueza de vistas e uma nobreza de caráter que raramente se vê nesses tempos. Se nós fizéssemos uso da palavra de Deus como nós deveríamos fazer, meus amados irmãos, nós nunca seríamos rabos, nós sempre seríamos cabeça, porque Deus, ele quer nos abençoar. Se tem alguém que ama abençoar, é Deus. Mas para ele nos abençoar, nós precisamos ir à fonte, e a fonte é a sua palavra. Então, eu preciso buscar na palavra de Deus esse alimento diário, porque quando eu busco esse alimento diário, aqui fala no Espírito de Profecia que o meu intelecto ele vai se fortalecer. Daniel e seus três amigos, eles foram homens sábios, diferenciados em toda a Babilônia, assumiram cargos que outros, com raiva e inveja deles, né, queriam eles mortos, porque eles não conseguiam chegar no patamar de Daniel e seus três companheiros. José do Egito, da mesma forma, né? Eles conseguiram a esse patamar, por quê? Porque foram crianças, né? O Espírito de Profecia fala que Daniel e seus três companheiros foram educados desde pequenos, assim como Timóteo, né? Eles foram educados desde pequeno na palavra de Deus. Ah, mas eu não fui educada desde pequena na palavra de Deus. Não importa, irmão. Em que momento da estrada Jesus nos encontrou? Ele nos encontrou, nós aceitamos ele como nosso Salvador, né? Ontem eu peguei numa igreja, numa questão lá de batismo da primavera, desbravadores e aventureiros, a primeira pergunta que eu fiz foi para as crianças, né? O que que eles entendiam por batismo? Porque muitas das vezes as pessoas estão só no oba-oba, entram no tanque batismal e acham que tudo vai ser só alegria, vai ser só flores, não. Aceitar a Jesus como nosso Salvador, nós vamos ter tudo que nós necessitamos para vencer cada dia. Não basta apenas eu me batizar, eu preciso ter um relacionamento íntimo com Ele. E Ele vai me ensinando, Ele vai me conduzindo, Ele vai me direcionando para onde eu devo andar. Então, eu preciso buscar a palavra de Deus, e quando eu busco essa palavra de Deus, não apenas ler, mas me alimentar, porque nós precisamos tirar um tempo de qualidade para Deus, que é o que as pessoas não estão fazendo hoje. As pessoas hoje não estão buscando a Deus em um tempo de qualidade.
às vezes faz uma oração muito apressada quando sai, quando levantam pela manhã, ou quando vão dormir, já estão praticamente dormindo, só diz ali poucas palavras e dormem, ou seja, não buscam a Deus num tempo de qualidade, e não tem como essa pessoa ser edificada, e não tem como essa pessoa ter um intelecto fortalecido, né? Então, nós só vamos ter esse intelecto fortalecido, nós só vamos ter sabedoria das coisas se nós buscarmos a Deus. Porque quando Deus nos dá sabedoria, Ele nos dá sabedoria da palavra, das questões espirituais, mas também das coisas do dia a dia. Tudo que vem à minha vista, ou à minha mão para me fazer, eu vou fazer da melhor maneira possível, porque é Deus que atua em mim. Então, ter esse entendimento, esse relacionamento com Deus, nos dá vantagens insuperáveis, de mensagens imensuráveis, é algo realmente extremamente maravilhoso. Então, é algo realmente que nós precisamos colocar novamente a palavra de Deus em dias. Passando novamente aqui mais um, nos diz assim: nenhum conhecimento é tão firme, tão consistente e de tão longo alcance como é obtido pelo estudo da palavra de Deus. Se não houvesse outro livro no vasto mundo, a palavra de Deus posta em prática, pela graça de Cristo, tornaria o homem perfeito neste mundo, com um caráter apto para a futura vida imortal. A questão também é que muitas das vezes nós esquecemos que nós estamos aqui só de passagem. Então, nós vivemos a nossa vida como se nós fôssemos viver aqui para sempre. Nós nos preocupamos muito com as coisas materiais, uma casa bem estruturada, né, bem montada, nós pensamos muito em um carro do ano, as melhores roupas, os melhores sapatos, colocar o filho nas melhores escolas, lembrando que as escolas hoje, né, a educação, como eu estava lendo ontem no livro Orientação da Criança, ela está uma educação defasada. A verdadeira educação nós vamos receber no lar. O lar, ele deve ser tanto um lar quanto uma escola. Então, ali que eu vou obter esse conhecimento, ali é que eu vou realmente compreender todo o sentido da vida, eu vou ter um olhar mais amplo, eu vou conseguir olhar e ver coisas que quando eu não tinha ali uma intimidade com Cristo, eu não conseguia ver. Mas a partir do momento que eu tenho esse relacionamento com Deus, ele vai ampliando a sua visão. Você consegue perceber as coisas, você consegue entender que Satanás não está aqui de enfeite, só passeando de um lado para outro, palitando o dente. Não, Satanás não dorme, é dia e noite trabalhando, de forma de que eu e você venhamos nos desviar das mãos de Jesus. Então, eu preciso estar sempre apta. Nós estamos passando aí por uma lição de escola sabatina maravilhosa, que vem falando aí de uma guerra espiritual. Como é que eu vou combater contra Satanás se eu não tenho a palavra de Deus fixada na minha cabeça? Eu não consigo entender o que Paulo quer falar em relação lá ao capacete, à espada, ao escudo. Eu até acho isso muito bonito, muito interessante, mas na hora do vamos ver, qualquer coisa abala a minha fé. Qualquer probleminha eu estou no chão. Qualquer coisa eu me desmorono. Qualquer noticiário me abala. Tudo eu tenho medo. Irmãos, como eu posso dizer que sou serva de Deus dessa forma? Então, Jesus, ele vem completar isso em nós. Ele que vai nos fortalecer. Ele que vai nos dar estrutura para nós vivermos neste mundo, que cada dia mais nós observarmos, nós não vamos ter mais nada de bom neste mundo. Daqui para frente, meus amados irmãos, as coisas tendem a piorar. Nós estamos vivendo um mundo que está caminhando para um fim, e muitas das vezes eu não me dou conta disso, continuo vivendo a minha vida como se nada fosse diferente, como se tudo fosse normal, meus amados irmãos. As coisas estão correndo, o relógio de Deus está passando, e eu preciso me preparar. E para se preparar para uma guerra, meus amados, é preciso tempo. Um atleta, para poder competir numa, numa Olimpíada, ele passa um ano inteirinho investindo ali em si, no seu corpo, para que ele possa alcançar a vitória. E nós, se queremos a vida eterna, o que é que nós estamos fazendo para alcançar essa eternidade em Cristo Jesus? Porque aqueles que não estarão em Cristo Jesus vão ter o mesmo resultado que Satanás e seus anjos. Então, como povo de Deus, eu preciso estar hoje
com os olhos na palavra de Deus, de joelhos no chão, em oração, em jejum, clamando pela minha família, pelo meu marido que ainda não aceitou a verdade, pela uma pessoa que está doente. O mundo está precisando ver em nós a pessoa de Jesus Cristo. Mas como eu vou falar de Jesus, eu vou testemunhar de Jesus, se eu não sei nada de Jesus? Eu só vou para a igreja, escuto um sermão e volto para casa. Aquilo para mim não faz nenhum sentido, meus amados irmãos. O verdadeiro sentido, a verdadeira busca, ela ocorre em casa. Não é tanto na igreja, é na minha casa, no meu quarto. É eu e Deus buscando o Senhor diariamente, é que vai fazer eu me tornar uma pessoa alicerçada. A gente não deve deixar de se congregar. Jamais. Ali nós vamos unir forças, experiências e um ajudar o outro. Mas buscar a Deus, buscar conhecimento, eu vou buscar é aqui na minha casa, no meu quarto, clamando e orando mais do que nunca, mais do que antes eu já pude orar, mais do que antes eu já pude apelar. Hoje, mais do que nunca, eu preciso estar ali diante do trono da graça. Cristo usou a figura de comer e beber para representar a intimidade com ele que precisam ter todos os que finalmente participarão com ele em sua glória. O alimento temporal que ingerimos é assimilado, dando força e consistência ao corpo. Então, assim como nós precisamos do alimento diário, nós precisamos do pão, nós precisamos da água, porque eu tenho certeza que ninguém aqui está passando fome, né, nem sede, porque é uma coisa que o nosso corpo, ele pede, né, ele pede a comida, ele pede o alimento, porque é isso que nos estrutura, e quando nós buscamos o alimento apropriado para o corpo, nós vamos ter um corpo saudável. Da mesma forma, eu preciso do alimento para ingerir espiritualmente, porque se eu não me alimento espiritualmente, como é que eu posso dizer que eu sou uma pessoa espiritual? Como é que eu posso dizer que eu sou uma pessoa que tenho fé? Então, eu preciso, assim como o alimento físico, eu preciso do espiritual também. Lembrando que Jesus, ele é tanto alimento para o físico, aliás, para o espiritual, quanto para o físico. Então, tudo no corpo humano, no ser humano, Jesus é que vem a preencher. De modo semelhante, quando cremos nas palavras do Senhor, Jesus, e as aceitamos, elas passam a fazer parte da nossa vida espiritual, trazendo o quê? Luz, paz, esperança e alegria, e fortalecendo a vida como o alimento material fortalece o corpo, né? Então, quando nós realmente aceitamos Jesus, quando ele faz parte da nossa vida espiritual, nós vamos ter luz, nós vamos ser luz, meus amados, aonde quer que nós formos, nós vamos transmitir essa paz. Tem um hino que nos diz assim: pode cair o mundo, eu estou em paz. É isso que Deus quer transmitir para nós, é isso que nós recebemos como nutrição à nossa vida espiritual. Nós somos pessoas de esperança, nós somos pessoas alegres, nós somos pessoas fortalecidas, assim como nós somos fortalecidos pelo alimento temporal, que alimenta o corpo espírito, o corpo físico. A palavra de Deus também nos diz em João capítulo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É somente por meio do estudo da palavra, meus amados irmãos, da comunhão com o Senhor, porque Deus fala conosco por meio da sua palavra, e nós falamos com Deus por meio da oração. Então, essa relação, né, santifica-nos na verdade. Quem é a verdade? Jesus, né? Então, a palavra de Deus, ela nos santifica, é ela que vai nos transformando. Ou seja, quanto mais eu olho para Cristo, quanto mais eu busco de Cristo, eu consigo olhar para mim. Eu consigo ver meu defeito, não vai ser preciso ninguém apontar meu defeito, porque eu mesmo consigo ver. Eu mesmo consigo analisar a minha vida, porque a imagem de Jesus, ela me refletir, né, me iluminar, eu vou conseguir me olhar e ver ainda as manchas que existem em mim. Então, esse procedimento de buscar a palavra de Deus, ela vai nos santificando diariamente. Se nós sentimos ainda dificuldades em alguma coisa, não desistamos, não vamos desistir, vamos continuar. Uma hora, Deus vai nos conceder a bênção. Tem uma história na palavra de Deus lá em Lucas, capítulo 17, que fala da cura dos 10 leprosos. Os 10 leprosos, eles clamaram a Jesus por cura. E Jesus disse para eles irem aonde? Ao sacerdote. E eles, indo ao sacerdote, no caminho eles foram curados. Eles acreditavam com certeza que eles só seriam curados ao chegar aos sacerdotes. Mas no caminho, eles já foram curados.
Eles nem questionaram para Jesus, Jesus, por que o Senhor não nos cura logo? Eles não questionaram, eles simplesmente obedeceram. Então, a gente, nessa busca, né, nesse apelo aí do Espírito Santo, que nós devemos hoje estar clamando pelo poder do Espírito Santo, vai chegar uma hora que você vai se transformar e nem vai observar. Quem vai notar é as pessoas, você mesmo não consegue observar, né? E isso é maravilhoso demais. Então, é a palavra de Deus que nos santifica. Então, como é que eu vou resistir uma provocação? Como é que eu vou resistir a alguém me olhar com o olho torto? Muitas das vezes as pessoas não, muitos cristãos não conseguem fazer isso ainda hoje. Se a pessoa diz meia palavra, ela diz o alfabeto inteiro como resposta de volta. Então, nós precisamos ter uma postura cristã, verdadeiramente. Mas para mim conseguir isso, eu não vou conseguir sozinha. Somente a palavra de Deus vai me santificar diariamente. Então, eu preciso compreendê-las, estudando diligentemente. E nós vamos revelar a intensidade com que fazer isso, pelo saudável estado do nosso caráter espiritual. Nós estamos aqui, irmão, formulando um caráter. E nós não podemos ter um caráter transformado sem o pão da vida, que é Jesus, sem a água da vida, que é Jesus. Precisamos conhecer a aplicação prática da palavra, a edificação de nosso caráter individual. Então, nós precisamos conhecer a aplicação prática. Não é só ouvir, a teoria. O estudo da palavra, irmãos, e a comunhão com Deus é a teoria e, ao mesmo tempo, ela nos leva para a prática, na vivência de cada provação, de cada tentação. A palavra de Deus vai ser vivida em nós na prática. Então, nós precisamos viver na teoria, aprender na teoria e viver na prática esta palavra. E isso, o nosso caráter, ele vai sendo modificado e nós, cada dia mais, vamos sendo santificados. Devemos ser templos santos, em que Deus possa viver, andar e atuar. Então, para que Jesus possa andar em nós precisamos ser um templo, né? E esse templo precisa ser santo em todos os aspectos da vida. Nós precisamos entender o que é que aonde nós estamos na história da profecia. O que é que nós devemos viver hoje? O que é que Deus está exigindo de mim hoje? Como é que eu vou saber? Se eu buscar a palavra, se eu buscar a Deus, se eu buscar o conhecimento através do pão da vida, eu vou entender todas as coisas, meus amados irmãos. Tem pessoas que estão à frente de nós, ó, quilômetros, porque tem buscado, tem vivido o assídio do Senhor, enquanto outros estão lá atrás, e tem coisas na palavra de Deus que ele não consegue entender, não consegue dizer onde é que estão os 10 mandamentos, não consegue entender o que significa besta, o que significa chifre, quais são as 3 mensagens angélicas, o que é que nós devemos fazer dentro dessas mensagens angélicas, o que significa o braço direito da mensagem do terceiro anjo. Então, tudo isso, para me compreender, eu preciso colocar em prática aquilo que Jesus diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. João 8,32 nos diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Com o passar do tempo, com esse relacionamento, cada vez mais, eu vou conhecendo essa verdade, e essa verdade vai me libertando das mentiras que Satanás colocou em mim, em minha vida. Nós podemos ver que dentro de da nossa igreja, há divergência de assuntos, uns acreditam de um jeito, outros acreditam de outro, e aí uns debatem, né, cada um com sua opinião, achando que aquilo que eles entendem está correto, e às vezes aquele que está trazendo a palavra não é aceito. Irmão, é uma confusão. Por quê? Porque a palavra não tem sido buscada. Então, nós devemos ser templos santos em que Deus possa viver. Ai, meu Deus, a cachorra daqui. Fofinha! Andar e atuar. Nunca devemos procurar elevar-nos acima dos servos que Deus escolheu para fazerem sua obra e honrarem seu santo nome. Vós, todos sois irmãos, apliquemos esta palavra à nossa própria pessoa, comparando uma passagem com a outra. Então, cada palavra, cada advertência que Deus nos manda, nós não devemos olhar para o outro. A advertência é para mim. É para mim que vai servir. Em nossa vida diária, perante nossos irmãos, nós já estamos terminando, isso aqui é o penúltimo slide. Perante nossos irmãos e perante o mundo, devemos ser vivos intérpretes das Escrituras, honrando a Cristo a revelar-nos sua mansidão e sua humildade de coração. Então, nós precisamos ser vivos intérpretes, né? Nós sabemos que o surdo, para ele compreender o que o ouvinte está falando, ele vai precisar de um intérprete. Porque se o ouvinte estiver falando, ele não vai conseguir entender.
E se o ouvinte quiser entender o surdo, ele vai precisar de um intérprete, porque ele não vai conseguir entender Libras. Então, o intérprete de Libras, eu vou utilizar aqui a Libras, ele precisa interpretar fielmente o que o ouvinte está falando. Ele não pode nem falar a mais do que o ouvinte está falando, nem falar a menos. Ele precisa interpretar todo o contexto que o ouvinte está falando. Ele não pode ultrapassar os pontos. Da mesma forma, nós, como os intérpretes das Escrituras, a gente não pode nem aumentar, nem diminuir ela. Nós precisamos falar aquilo que está ali. Nós não devemos, eu acho, eu penso, eu assim diz o Senhor. Nós precisamos interpretá-la do jeito que ela é, honrando a Cristo ao revelarmos sua mansidão e sua humildade de coração. Então, nós vamos ser intérprete quando eu consigo viver em mansidão. Eu vou conseguir ser uma intérprete quando eu consigo viver em humildade de coração. Comendo e assimilando o pão da vida, revelaremos um caráter simétrico. O que significa esse simétrico? Perfeição. Mateus capítulo 5, 48 nos diz, sede vós perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai que estais nos céus. Então, assim como Deus é perfeito, eu devo ser perfeita? Não. A perfeição de Deus é diferente da minha. Mas ele tem um padrão, ele tem um nível de perfeição que ele estabeleceu para nós, seres humanos, viver. Então, eu preciso alcançar esse patamar da perfeição. E isso é possível. Jesus veio, se tornou homem e demonstrou para nós que, assim como ele venceu, nós também venceremos. Assim como ele foi um exemplo vivo do Pai que está no seu trono de graça, nós também podemos ser um exemplo vivo de Cristo que viveu aqui na Terra. Então, nós podemos ser perfeitos, sim. Não existe negócio de que, eu sou pecador, e por isso que eu caio, por isso que eu sou fraco. Não. Deus não está em busca dos fracos. Deus está em busca daqueles que entendem que nele nós podemos todas as coisas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Por nossa unidade, e considerando os outros superiores a nós mesmos, devemos dar ao mundo um vivo testemunho do poder da verdade. A gente nunca vai querer se comparar acima de ninguém. Nós sempre vamos querer estar na inferioridade, na questão da humildade, da simplicidade, porque para o mundo hoje ser humilde e simples é ser inferior, mas para Cristo isso nos exalta, né? Nós somos exaltados pela humildade de Cristo e pela simplicidade de Cristo, pela sua mansidão, nós somos exaltados também. E aqui concluindo, submetendo-se inteiramente a Deus, comendo o pão da vida e bebendo a água da salvação, os homens crescem em Cristo. Então, diariamente, eu comendo deste pão e bebendo desta água, meus irmãos, nós vamos crescer, irmãos. Não tem nem palavra para falar desse crescimento. Eu digo isso para vocês porque eu tenho vivido isso, né? A gente nunca deve pregar aquilo que você não vive. Ou seja, eu já até conversei com Deus, eu digo assim, meu Deus, eu já nem queria dormir mais, porque eu sinto que ainda preciso de mais conhecimento e parece que o tempo não nos permite, parece não, o tempo aqui nessa cidade não nos permite nós estudarmos como queremos, porque nós estamos atrelados a tanta coisa e nós parece que não temos esse tempo. E às vezes eu começo a conversar com Deus, eu digo, Senhor, eu quero mais tempo para aprender de Ti, para aprender da Tua Escritura, do tempo que nós estamos vivendo e de como eu posso ser instrumento em Tuas mãos, porque nós temos que ser esse instrumento. Mas Deus não vai querer qualquer instrumento, ele vai querer um instrumento preparado. Então, nós precisamos todos os dias buscar da fonte da vida que é Jesus. E quanto mais nós buscamos, meus amados irmãos, mais nós queremos. Mais nós queremos comer desse pão, mas nós queremos beber dessa água. Seu caráter se compõe daquilo que a mente come e bebe. Paulo Ribeiro já diz, nós somos o que comemos. Mas tem outros autores que dizem, nós somos aquilo que nós ingerimos, aquilo que nós absorvemos, né? Eu posso até ler a Bíblia, mas eu não consigo absorver nada. Mas quando eu ingiro ali, quando eu como de fato, eu absorvo realmente a Bíblia, aí sim eu posso dizer, eu estou sendo nutrida, eu estou crescendo espiritualmente, por meio da palavra da vida, que eles aceitam e que a obedecem, tornam-se participantes da natureza de Cristo. Quando nós comemos desse pão e bebemos dessa água, temos uma comunhão diária com o Senhor, nós agora somos participantes da natureza de quem? Da natureza de Cristo. E aqui concluindo diz, então Cristo e não o homem é exaltado. Meus queridos irmãos, que nós possamos fazer da palavra de Deus mais do que nunca
o nosso pão diário e beber da água da vida que é Cristo Jesus. Lembrando que a água ela tem uma fundamental importância na nossa vida. E o pão também. Não se põe saco vazio em pé. Nós só podemos estar em pé, o saco só pode se manter em pé se algo está ali para sustentá-lo. Da mesma forma, nós, se nós não temos feito uso da palavra de Deus, nós somos sacos vazios, para nada serve. Então, nós precisamos entender nessa mensagem de hoje: Jesus é o pão que eu necessito e a água que eu necessito. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, porque Ele nos ama tanto, e essas mensagens que nós estamos recebendo aqui é uma prova de amor que Ele tem por cada um de nós. Então, que Deus nos abençoe e que nós possamos ser esse instrumento valoroso que Ele quer que cada um de nós sejamos. E nós só conseguiremos isso em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus maravilhoso Pai, aqui estamos, meu Deus, mais uma vez diante da sua santa e bendita presença. Pai querido, Pai amado, muito obrigada por esse amor incomparável, por esse amor inexplicável, por esse cuidado, Senhor, que o Senhor tem por cada um de nós. Muito obrigada porque nós somos essa igreja ao qual o Senhor direciona o seu olhar para esta terra, ainda somos nós. Que nós possamos, meu Deus, nos colocar nos nossos postos, que nós possamos nos posicionar nesta guerra, que nós possamos colocar em nossas mãos, Senhor, a arma, a espada que é a palavra de Deus, que nós possamos, meu Deus, fazer uso da oração. Quantas coisas, meu Deus, nós podemos obter por meio da oração. Oh, meu Deus, quantas bênçãos o Senhor nos concede. Não há barreira que Jesus não quebre quando você se lança aos seus pés, não importa quem seja a pessoa, o problema que você está passando, o problema que eu estou passando, se Jesus é colocado em primeiro lugar em nossas vidas, todas as coisas são resolvidas, todas as doenças são curadas, todos os problemas são sanados. Oh, meu Deus, ajude a tua igreja. Me ajude também, Senhor, nas minhas dificuldades. Me ajude naquilo que eu ainda não consegui vencer. Ajude-nos, Senhor, em nome de Jesus. Nós agradecemos mais uma vez por essa oportunidade. No nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Deus seja louvado. Amém, Jesus. Glória a Amém. Deus. Boa noite a todos. Seja Amém. louvado. Amém. Deus seja louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Muito obrigada, irmã Sandra. Amém. Essa mensagem tão Amém. linda, Toda tão honra e glória a maravilhosa, tão Deus. edificante. Irmãos, que nós possamos dormir com essa palavra, né, viva em nossos corações, pensar sobre ela e que amanhã possamos estar aqui novamente, tá bom? Para juntos glorificarmos o nome do Senhor e terminarmos essa campanha, terminarmos essa jornada aí de uma semana com chave de ouro, tá bom? Em nome de Jesus. Boa noite, meus amados. Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Boa noite, meus amados. Boa noite. Muito obrigado. Deus foi grandemente honrado. Boa Com noite certeza. também. Boa noite, mãe. Boa noite a todos. Boa Boa noite, irmã. noite, minha Um filha. abraço. Boa noite, irmã. Deus lhe abençoe. Amém, minha irmã. Glória a Deus. Até amanhã, no mesmo horário.